Alô, Inácio? Alô, alô, já está? Já está. Então, vamos lá a isto. Já é tarde. Bem, bem-vindo Obrigado. aqui a mais uma das nossas conversas. Então, hoje nós decidimos fazer esta sessão de esclarecimento para falar sobre uma coisa que nos têm perguntado várias vezes nos últimos dias, que é mais informação sobre a nossa viagem ao Peru. Quero começar por dizer que esta viagem vai acontecer em agosto, de 8 a 20 de agosto, e eu e o Inácio fazemos esta viagem juntos. Porquê? Porque, para mim, o Inácio, nesta viagem, representa a terra, representa o Pachamama, é ele que nos organiza o itinerário, é ele que nos dá suporte na logística, é ele que nos organiza as questões mais práticas do dia a dia. E eu sou um bocadinho aqui o céu, que vem trazer toda a parte da prática espiritual, o crescimento pessoal, a autodescoberta e um bocadinho o propósito de vida. Então, hoje queria responder aqui ao nosso público que nos tem andado a perguntar coisas mais concretas sobre esta viagem, nomeadamente sobre as particularidades do itinerário, como onde é que nós começamos, onde é que nós vamos andar, onde é que nós vamos terminar esta viagem e o que é que vamos visitar em cada um dos sítios. Por Uhum. isso, Inácio, convido-te agora aqui a começares Antes de a mais, falar. obrigado. A responsabilidade de ser a terra e ser a organização é muito grande, mas eu gosto desta responsabilidade. É um prazer estar aqui. Sim, a viagem foi desenhada pensando especificamente em alguns sítios que são realmente especiais não só na cultura andina, não só na filosofia inca, não só nas tradições, mas como sendo sítios que realmente são no Peru, que proporcionam experiências únicas. Em vez de que estamos aqui de um dia para o outro a percorrer quilómetros, a fazer quilómetros de estrada, escolhemos passar por 4 sítios, 3 ou 4 sítios, para que a viagem fosse realmente concentrada em sítios realmente especiais e aqueles que estão no imaginário das pessoas, aqueles que são mais emblemáticos. Obviamente Hum. temos que chegar por Lima. Lima é a capital do Peru e é o aeroporto internacional de chegada. É a nossa porta de entrada no Peru, sendo que Lima é uma cidade colonial espanhola. Para nós portugueses, se calhar não tem aquele fascínio de uma cidade colonial, porque nós somos portugueses e conhecemos Portugal e Espanha, por isso não tem esse fascínio. Mas tem o fascínio de ser uma cidade na costa do Pacífico, por isso, para quem nunca tocou no Oceano Pacífico, tem essa possibilidade em Lima, e ser a capital da gastronomia mundial, porque hoje em dia Lima é um sítio fabuloso para comer todas aquelas coisas. Ceviche! Ceviche, exatamente, ceviche. Para além do ceviche, há muitas outras coisas. Tiraditos, chipirones, muitas outras coisas que estão em Lima, e sendo que Lima tem os melhores restaurantes do mundo, é um sítio fantástico para isso. Nós vamos ficar na zona de Lima, na zona da costa, por isso mesmo ali em cima do Pacífico, no bairro de Miraflores, é a zona onde nós vamos ficar. Mas esta é a nossa porta de entrada. Temos ali uns Hum. dias para nos aclimatarmos por causa do fuso horário e tudo isso, mas na realidade é a nossa porta de entrada porque nós dali partimos diretamente para a Amazónia. Nós imaginamos que a Amazónia é Brasil, mas a Amazónia é Brasil, é Peru, é Bolívia, é Equador, é Colômbia, é Venezuela, todos estes países. A Amazónia é uma floresta tão grande, é um pulmão do planeta tão grande que alberga todo este espaço da América do Sul. E nós vamos à Amazónia peruana, a um sítio chamado Puerto Maldonado, e vamos então de Lima, vamos voar para a Amazónia, vamos voar de Lima para Puerto Maldonado, fazer um voo doméstico até Puerto Maldonado. Uhum. E aí é o sítio onde nós vamos, digamos, de alguma forma sentir a cultura pela primeira vez, sendo que em Lima é cultura muito, muito espanhola, muito colonial, como estava a dizer antes, e na Amazónia é que nós vamos ter, se calhar, a experiência de uma viagem assim, um bocadinho com algum exotismo e com alguma profundidade. A Amazónia traz para nós um imaginário muito grande, não é? Todos nós já ouvimos falar da Amazónia, este pulmão verde do planeta, e uma série de tradições que estão muito ligadas às pessoas, a este lado das comunidades indígenas que existem na Amazónia. E nós vamos estar em Porto Maldonado, nas margens do rio Tambopata, que é afluente do Madre de Deus, Uhum. o afluente, fazem tudo parte desta bacia amazónica, que faz com que seja depois o rio com mais caudaloso do mundo e seja este pulmão. E nós vamos E estar vamos ali. dormir aonde? Vamos Conta-nos dormir lá. nas margens do Tambopata, num pequeno lodge, que vai nos proporcionar experiências muito imersivas no meio da natureza. Ao nosso redor
todos os animais, todo aquele barulho ensurdecedor, mas prazeroso da Amazónia, quase é impossível ter silêncio na Amazónia, não pelas pessoas, não pelas coisas que acontecem, pelo menos Mas pela presença humana, mas a natureza. pela natureza, todos os tipos de pássaros, todo tipo de insetos, macacos, caimões, pequenos crocodilos, lontras de rio, Mas papagaios. é seguro para Não, toda a gente, certo? Pronto. completamente seguro, sim, não. Isso é completamente seguro. Já Temos, nos perguntaram, já recebemos esse tipo de perguntas, se é seguro, se tem que tomar vacinas, se é uma zona desprotegida, como é que vai ser exatamente. E nós vamos não, dormir não há num uma sítio zona. bom. É um sítio bom, é um sítio que não tem grandes questões de saúde. Obviamente que a recomendação de saúde é sempre feita pela consulta de viajante, que são os especialistas de saúde Hum. que eu recomendo, que nós recomendamos que as pessoas consultem sempre. Eu não vou dizer que a Amazónia é isenta de mosquitos ou de possibilidade de algumas inseguranças, porque obviamente é um contexto, nós estamos a falar de um sítio em que a vida está ali de uma forma muito exuberante. Por isso, na realidade, essas coisas existem. Obviamente que as pessoas podem proteger e não será um problema. Agora, tudo que é espécies de animais que as pessoas podem imaginar, capivaras e assim, é naquela zona da Amazónia que vamos encontrar. E vamos estar num lodge que é no meio da floresta, nas margens deste rio Tambopata, no qual as pessoas terão a possibilidade de dar um mergulho no rio, mas fiquem bem presentes que é um rio que é habitado por todas as espécies de animais que podem imaginar, mas nós vamos estar ali a conviver com segurança no meio desse contexto. E também a contactar com a comunidade local. Puerto Maldonado tem uma série de tribos ali à volta com quem nós vamos contactar e vamos poder Uhum. perceber algumas das suas tradições. Por isso, de Lima, estamos ali 2 noites em Lima, passamos para esta zona da Amazónia, vamos para a Amazónia. Queria dizer aqui uma coisa, desculpa Sim. interromper-te, porque também nos têm perguntado se vai haver ayahuasca ou se vai haver algum tipo de medicina. E não, não é este o propósito desta Não é viagem, portanto propósito. queria deixar aqui claro que não. O ayahuasca faz parte de uma das tradições dos povos da Amazónia. É uma coisa que cria muitas dúvidas ainda hoje em dia na cabeça das pessoas e muitas curiosidades. Eu acho que existe aqui um lado da experiência lúcida do contacto com a natureza e do contacto com estas pessoas que nós gostamos, acho eu, que queremos proporcionar e que as coisas estejam sempre dentro de todas as regras de segurança e das regras de Hum, lucidez que eu acho que são importantes até Boa, para que as pessoas sintam que estão num ambiente seguro e num ambiente controlado. claro. Eu já fui várias vezes à Amazónia, a Puerto Maldonado já fui, sei lá, 7 ou 8 vezes, mas já percorri toda a bacia Amazónia, já fiz o Amazonas todo de barco, por isso são sítios que eu estou muito confortável. E eu sei que estes rituais existem e que são coisas que fazem muito sentido para eles. Acho que o nosso olhar ocidental deve ser um olhar de visitantes e que não nos imiscuirmos em fatores que nós não conhecemos profundamente e acho que devemos continuar a manter essa, Boa. essa posição. Mas pronto, E depois, vamos estar ali 3 dias na Amazónia e depois ali a Amazónia muito oxigênio, altitude muito baixa e depois apanhamos um voo para Cusco. Cusco é a capital do Império Inca e de repente é a primeira vez que nós vamos sentir o impacto dos Andes, desta mais longa cordilheira montanhosa do mundo, que começa lá embaixo na Patagónia e vai até a América Central, por isso a mais longa hum, cordilheira montanhosa do mundo, uma coisa espetacular. E nós, quando aterramos em Cusco, aterramos numa cidade que foi, em tempos, até os espanhóis chegarem à América do Sul, capital do Império Inca, aquilo que era considerado o umbigo do mundo, por isso o centro do mundo para eles era esta cidade de Cusco, é património da humanidade, mas estamos a 3.400 metros. Isso significa que sair de altitude de 100 ou 200 metros e aterrarmos a 3.400 metros, que é um impacto grande. isso quer dizer o quê em termos concretos? Vamos sofrer um bocadinho todos com esse impacto, não é? Com essa altitude e, portanto, o que é que nos vai acontecer nesses primeiros dias? Há um cansaço evidente que toda a gente vai sentir. O meu conselho é que as pessoas façam as suas tarefas diárias o mais calmamente possível. Portanto, eu não vou dar aula de yoga. Eu recomendaria que, se calhar, alguns exercícios de respiração e coisas muito leves fossem importantes até para as Uhum, pessoas se claro que habituarem. sim. Não podemos estar parados. Mas E é isso mesmo que vamos fazer, sim. o organismo tem tendência a adaptar-se. Ou seja, o ser humano é feito de adaptação. E, na realidade, a 3.400 metros vivem
centenas de milhares de pessoas, ok? Por isso não é impossível e não é um desafio que estamos a subir uma montanha como o Everest, não tem nada a ver com isto, ok? Com os filmes dos Himalaias, não tem nada a ver com isto. Mas tem obviamente que chegar a um sítio que nós saímos dos 200 metros e estamos a 3.400, para um português que visitou Portugal e que o sítio mais alto foi a Torre na Serra da Estrela a 2.000 metros, de repente está quase ao dobro da altitude do ponto mais alto de Certo. Portugal. Por isso esse impacto é grande, significa que há um cansaço extremo, há falta de hemoglobina no cérebro, mas o exercício é beber água e fazer as coisas devagar. Não deixar de fazer as coisas, mas fazer as coisas devagar. E aceitar que a nossa adaptação faz parte daquele contexto, daquela realidade. E se nós nos sentimos cansados, faz parte exatamente daquela realidade e nós temos que olhar para dentro, olhar para o nosso corpo para perceber como é que nos vamos responder àquela situação. Não é minimamente perigoso, como eu disse, centenas de milhares de pessoas vivem ali, por isso não é minimamente perigoso. E depois Cusco é a capital do Império Inca e é a porta de entrada para o Vale Sagrado, que vai culminar num sítio que é o imaginário de toda a gente, que é Machu Picchu, não é? Machu Picchu. E aí nós temos também uma coisa diferente, não é? Nós vamos entrar aí por um outro local que não é tão comum. Sim, na realidade o que acontece é que nós vamos fazer o Vale Sagrado todo durante um dia, ver as ruínas todas do Império Inca e só depois no dia a seguir é que vamos entrar em Machu Picchu. Mas nós, em vez de entrar por Machu Picchu pelo caminho mais comum que as pessoas conhecem, que é, olhando para a fotografia do Machu Picchu, há uma porta, na zona mais baixa, em que as pessoas entram e depois vão subindo para ver Machu Picchu desde cima, nós vamos entrar pela Porta do Sol, que é um sítio onde entra muito pouca gente por dia, porque é necessário alguns bilhetes especiais, alguma exclusividade, que a entrada em Machu Picchu é por aquele sítio da fotografia, ou seja, a revelação de uma das sete maravilhas do mundo é pelo sítio do nosso imaginário. E eu entrei pela primeira vez em Machu Picchu em 2003, há 22 anos, já foi há uns aninhos. Entrei pela primeira vez, entrei pela Porta do Sol. E o impacto de entrar pela Porta do Sol e ver aquela cidadela ali inca, ali encaixada no meio daquele sítio que parece que está apoiada no impossível, é de um impacto emocional muito grande. E nós vamos entrar pela Porta do Sol, não vamos entrar por baixo, vamos entrar pela Porta do Sol. Que é uma coisa, pá, na minha opinião... Brutal. Brutal mesmo. A memória que eu tenho de há 22 anos de ter entrado por ali é 22, não, já estamos em 2020, há 23. O tempo passa, não é? Entretanto, o tempo passa, mas é e brutal. Depois vamos para onde? Depois de Machu Picchu nós vamos voltar a Cusco e a partir de Cusco vamos descer um vale maravilhoso, considerado os vales mais bonitos do mundo. Qualquer pessoa que pesquise na internet, o vale que liga Cusco à cidade de Puno, que está nas margens do lago Titicaca, é um vale cinematográfico. É uma viagem, vamos fazer uma viagem de carro completamente cinematográfica ao longo de um dia inteiro, parando em alguns sítios para tirar algumas fotografias e vendo algumas coisas e algumas explicações de alguns sítios onde vamos estando. E vamos ver uma coisa das cordilheiras montanhosas mudar de cor de um lado para o outro, uma coisa fabulosa, até chegar às margens do lago Titicaca, que é o maior lago navegável do mundo, que está já não a 3.400, mas a 3.800 metros de altitude, é um lago bastante alto, que é um oceano encravado no meio daquelas montanhas. E quando eu digo um oceano, é porque, na realidade, quando nós estamos a navegar no Lago Titicaca, olhamos para a linha do horizonte e quase que só vemos água. Aquilo é mesmo muito, muito, muito grande e brutalmente bonito. E no Lago Titicaca é a residência de alguns povos pré-incas, por isso anteriores aos incas, que mantêm as suas tradições, nomeadamente o povo Aymara, que fugiu para o meio do lago para viver em pequenas ilhas flutuantes, fugiu dos incas, que eram invasores e que queriam invadir os Aymaras. Os Aymaras fugiram para o meio do lago e mantêm as suas tradições de algumas ilhas flutuantes ali nas margens de Puno e nas margens do lago Titicaca, não só do lado do Peru, mas também do lado da Bolívia, mas mais do lado do Peru. E nós vamos dormir num desses sítios. E nós vamos dormir numa dessas ilhas, ou seja, embalados pelas ondas do Lago Titicaca, num luar magnífico, não sei se será a lua cheia daquele dia ou não, mas num luar magnífico, num céu estrelado. Vamos ter que ver isso. Exato, mas embalados em pequenas ilhas onde vivem comunidades, aquilo são uma comunidade de 60 ou 70 ilhas, em que cada ilha deve viver uma família, duas famílias, por isso 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. E nós vamos ficar todos na mesma ilha, o grupo? Não, vamos ficar divididos. Nós vamos jantar e tomar o pequeno almoço todos na mesma ilha, mas vamos
depois do jantar, vão sair uns barquinhos e que cada pessoa vai para a sua ilha, onde vai dormir com a sua companhia na ilha de uma família de alguém Ok. do Júlio que eu conheço, que tem ali, e há uns quartos que estão o melhor possível, tendo em conta as condições, mas é uma experiência única, porque literalmente, quando passa um barco de manhã e faz aquela esteira do barco, das ondas do barco, a ilha move-se, ok? Nós sentimos a ilha a mexer-se, ok? É É mesmo uma... para embalar. Olha, e nós vamos ter eletricidade aí nesse sítio? Sim, há eletricidade, porque eles têm painéis solares, por isso é possível ter eletricidade. E para além disso, o barco onde nós vamos navegar é um barco que consegue alimentar as baterias e carregar os telemóveis. Isso Boa. não é Porque essa era outra questão que nós também tínhamos aqui de algumas das pessoas que nos têm contactado para saber informações sobre esta viagem. Sim, mas agora, Quais depois disso, diz? só por curiosidade, nós vamos a outra ilha, que já não é flutuante, é uma ilha de terra, que chama-se Ilha, Taquilha. ilha. Sim, ilha, que na realidade a sua tradição e a sua cultura é património da humanidade classificada pela Unesco e que vamos numa família, na família do Elias Quispe, que eu conheço há 15 anos ou 16 anos, fazer um ritual a Pachamama, ok? Neste mês Bom. especial que nós vamos de agosto, que é a altura em que Das festividades do das Pachamama, festividades não é? de São Pachamama, em que se oferece à terra literalmente os alimentos desse ano para que a partir daí possa multiplicar esses alimentos e possa vir a fertilidade. Nós na família com o Elias vamos fazer um ritual Pachamama. O pai dele é um ancião que faz bastantes rituais dedicados a Pachamama. Vamos estar com ele a aprender como é que funciona e vamos estar em casa do Elias a fazer esses rituais na ilha de Taquilha, que é património da humanidade, e é um sítio com um artesanato e com uma beleza inacreditável. Quer dizer, é um bocado estranho, eu estou sempre a dizer inacreditável e fantástico, mas dá para perceber que eu sou apaixonado pelo país, acho que dá para perceber isso. Dá para perceber, sim. Inácio, e depois daí, conta lá, nós acabamos a nossa viagem aí no dia 20, Sim, certo? exatamente. E nós os dois continuamos com mais um grupo ou com algumas pessoas deste grupo, continuamos para a Bolívia e para o Chile, que hoje não vamos falar muito, porque vamos deixar isto para uma próxima live. Uhum, Mas o grupo que termina a viagem nesse dia 20 uhum. vai então depois apanhar o voo de volta internacional para a Europa. Nós organizamos essa parte Sim, toda e aqui vem uma outra questão que é o que é que está incluído efetivamente nesta nossa viagem. E eu gostava de começar aqui a introduzir, sim. depois se me faltar aqui alguma, Em diz. termos de transportes domésticos, como é que funciona? Lima, Puerto de Maldonado, voo doméstico incluído. Puerto de Maldonado, Cusco, voo doméstico, mais uma vez, incluído. Cusco até Puno, viagem por terra, por causa deste vale magnífico, por isso também incluído. Viagens de barco, todas incluídas dentro do Titicaca. E depois, quando as pessoas voltam quando voltamos do Titicaca outra vez até à margem, até Puno, existe um aeroporto a 30 km, a 40 km, chama-se Juliaca, em que existe um voo doméstico que vai para Lima, onde as Lima. pessoas apanham um voo internacional para regressar. Okay? Se houver pessoas que queiram continuar esta experiência para a Bolívia, sendo que, obviamente, que isto deixa de ser 12 dias, passa a ser a Bolívia mais um mundo. Exato, então deixa-me fazer aqui um parênteses. É que nós tínhamos uma viagem planeada enorme, que era desde do Peru, passava pela Bolívia e terminava no Chile. E era de dia 8 a 31. E achámos que isto aqui era muito tempo para a maior parte das pessoas, é agosto, férias familiares, então decidimos partir esta viagem em dois. E há quem faça as duas, há quem faça só uma, a do Peru, ou há quem faça a Bolívia e Chile, que fica nas cenas dos próximos capítulos, para nós virmos aqui falar. Agora estamos focados aqui no que é que está incluído na viagem ao Peru. E tu já disseste todos os transportes internos, E não é? todos os Todos. transportes internos de barco, carro, avião, sendo que são 3 voos de avião, por isso tudo isto está incluído na viagem. Todos ficamos almoços, obviamente, em alojamento. Em alguns sítios onde nós estamos sem recurso a outras opções, como a Amazónia ou como o Lago Titicaca, tudo que é alimentação, todo tipo de alimentação, porque, quer dizer, não dá para a pessoa escolher hoje, apetecia-me ir jantar a outro sítio, porque na realidade não existe Não outro há. não há, né? Nós estamos naquele contexto e aquele contexto é o contexto ideal naquelas condições. Quando estamos em cidades como Lima e Cusco, neste caso, existem muitas opções, restaurantes com estrelas Michelin e com tudo e mais alguma coisa, e aí a alimentação não está toda incluída para dar a possibilidade às pessoas de poder escolher. Eh,
Por isso, eu penso que relembra-me, está incluída uma refeição para além do pequeno almoço. Tá, e depois a segunda, exatamente, é que pode ser efetivamente à escolha da pessoa. Mas é isto, em relação à É alimentação, isso. tá. E depois estão Exatamente. incluídas as 12 noites, não é? Portanto, Sim, as 12 obviamente, noites, sim. a acomodação está Sim. incluída. Todas as visitas que temos que pagar bilhete para entrar em monumentos ou Sim, em... todos os monumentos incas, nós por acaso, por causa desta entrada pela Porta do Sol, vamos ter que pagar duas entradas para Matos Picos, porque nós vamos pelo primeiro dia entrar pela Porta do Sol e depois vamos entrar no dia a seguir pela Porta de Baixo para poder visitar outra parte da cidadela, porque hoje em dia um bilhete só se vê uma parte e outro bilhete vê-se outra parte, por isso vamos ter duas visitas. Existe comboio para chegar a Matos Picos, está incluído o comboio para chegar a Matos Picos, e depois no Vale Sagrado vamos visitar ruínas como Pisac e Ollantaytambo, são ruínas também do Império Inca, em locais em que os espanhóis chegaram, porque eles não chegaram a Matos Picos, mas chegaram a esses sítios, e essas ruínas que são património da humanidade também estão incluídas. Por isso, todas estas visitas, digamos assim, com guias, comigo a explicar muitas das coisas, das tradições incas e a tentar fazer alguns paralelismos com a nossa cultura e perceber o que é que foi o impacto dos espanhóis naquela colonização, o que é que foi a colonização portuguesa noutros sítios, como no Brasil e outros sítios da América do Sul, como o Uruguai e tudo isso, a contar, a explicar os contextos históricos, tudo isto está incluído para podermos ter uma experiência imersiva e Espetacular. intensa. Sim, E espetacular. aqui, Sim. e depois também está incluído, naturalmente, toda a parte da espiritualidade, o que eu vou guiar, não é? Esta nossa viagem mais interior, que é de autoconhecimento, em que vamos ter, naturalmente, algumas práticas de yoga, meditação, breathwork, journaling, temos muitas discussões, muitas conversas sobre temas da vida, e, portanto, naturalmente que isto está tudo incluído nesta viagem. E aqui são parênteses, porque há gente que está a entrar e a sair. Se tiverem dúvidas e se quiserem mandar-me uma mensagem direta para mim, podem mandar e podem ainda tentar, ou não é tentar, podem ainda pedir-me uma call, ok? Para nós explicarmos, ou para eu explicar um bocadinho mais profundamente o que é esta viagem, porque há pessoas que têm tido muitas dúvidas, têm tido aqui muitas mensagens no Instagram, e daí nós estamos a fazer continuamente estas lives para explicar o que é que vai acontecer nesta viagem. Sim, eu Diz. gostaria só que, em termos de prática de yoga, existem dois sítios onde isso pode acontecer de uma forma muito eficiente, que é o Lago Titicaca e a Amazónia. A Amazónia é porque não há altitude, e o Lago Titicaca porque há altitude, mas nós já estamos aclimatados à altitude. Habituados. Por isso já não há problema. Nas zonas de Cusco e na zona de Matos Picchu, até porque são zonas dedicadas ao Império Inca e a Inti, Deus do Sol, se calhar os momentos serão mais proporcionados, mas confirma-me tu, Cristina, se mais à espiritualidade e a mais este contexto. Porque, na realidade, quando nós estamos a 3.000 metros pela primeira vez, o nosso corpo não vai dar para fazer uma aula de yoga, acho eu, Não, tradicional. naturalmente que não. E assim o que nós vamos fazer é dedicar o nosso tempo mais a outros temas, como eu disse, não é? Meditação, breathwork, porque muita gente não sabe respirar. Portanto, uma das técnicas ou uma das práticas que eu trago para estes retiros tem muito a ver com a respiração e com aprofundar esta respiração que nós respiramos desde sempre e esquecemos de que respiramos. E, portanto, vai ser importante saber respirar. E, portanto, naturalmente, nesses dias em que estamos com a questão da altitude, mais cansados, vai haver outras alternativas e não será sempre igual. E depois, claro que aqui nestas viagens que nós fazemos, e já não é a primeira, há sempre um elemento de surpresa. Nós queremos que as pessoas vão connosco, que confiem e que não tenham que controlar o dia a dia. Portanto, todos os dias nós temos completamente tudo organizado. No dia à noite, nós dizemos o que é que se vai passar no dia a seguir. Portanto, do que é Sim, sim, preciso ter. isso é parte menor, é parte que as pessoas não precisam se Surprise! preocupar. Está tudo variado, o dia a seguir é às 8 da manhã, vamos fazer não sei o quê, ou às 6 não sei o quê, vamos jantar ali, vamos almoçar ali, está tudo marcado, a experiência toda, vamos conhecer estas pessoas todas que fazem parte daquelas tradições e que vão nos explicar isto tudo, são pessoas que eu conheço há muitos anos. Por isso, isso está tudo preparado. As pessoas têm que ir e usufruir da experiência e estar ali de coração Bom. aberto para poder receber-se, definitivamente. Olha, Inácia, nós vamos ter que terminar, mas aqui há mais uma mensagem que eu gostava de passar, que é
até dia 15 de fevereiro, nós estamos a oferecer um desconto especial de 300 euros para esta viagem. Se estiverem interessados em saber mais informações sobre a viagem, mandem-me uma mensagem direta aqui no Instagram. Podemos marcar uma call para vos explicar tudo o que quiserem. E, Inácio, tens mais alguma coisa aqui para acrescentar neste tema do itinerário, que foi o que nos trouxe aqui hoje? Só dizer que o Peru é uma terra maravilhosa, com uma ótima gastronomia, com um povo espetacular. Tem a característica de ter a zona costeira, a zona andina, a Amazónia, toda esta riqueza toda de geografias completamente diferentes, e acho que é um espaço único no planeta Terra que nós devemos A não perder, visitar. não é? A não Visitar pelo menos perder a uma vez na vida, viagem. sim. Sim, sim. Nós vamos fazer este mix de viagem cultural, viagem espiritual, a não perder a viagem, a não perder o desconto até 15 de fevereiro e a não perder nada das próximas aventuras Sim, e esta as pendas dos oportunidade próximos. está aí. Exatamente. Bom, Inácio, Eu é que agradeço. e Adoro em falar destas breve, coisas, por isso. em breve voltaremos para falar do resto da Da Bolívia, aventura. não é? Boa. Bolívia e Chile. Vamos Boa, embora. É viajar, vamos embora. Experimentar bora. coisas, fazer coisas, sair do sofá. Vale a pena sair do sofá, sempre. Bora, estou aqui assim. Se houver aqui ainda alguma pergunta que queiram deixar nos comentários, podem deixar. Caso contrário, mandem diretamente para mim as vossas perguntas e eu irei responder a todos. Até, até. Tchau, Inácio. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado pelo convite, Cristina. Muito obrigado. Obrigada.